Bom, semana passada eu levei meu filho de 3 anos para fazer uma avaliação com um profissional especializado em autismo. Desde quando ele tinha 1 ano e meio, ele faz testes de desenvolvimento, porque uma vez por ano, a partir de 1 ano e meio, é indicado que crianças façam testes de desenvolvimento para que possamos monitorar a velocidade com que a criança vem se desenvolvendo. É claro, que cada criança tem o seu próprio ritmo e as suas singularidades. Porém, existe um padrão em que a maioria das crianças costumam se desenvolver. Por exemplo, a partir dos 3 meses, a criança firma o pescocinho, com os 6 meses ela começa a rolar, com os 7 ela começa a se sentar sozinha, com 8 a engatinhar, com 9 a ficar em pé segurando nas coisas, por volta dos 11, 12 meses começa a andar, a partir de 1 ano falar palavrinhas simples de uma palavra, por exemplo, mamãe, papai. E a partir de 1 ano e meio, 2 anos, começar a formar frases com 2 palavras. E quando a criança tem 2 anos, mas ainda não fala frases, nesses testes de desenvolvimento, o profissional alerta os pais para que eles possam ajudar no desenvolvimento do filho em casa. Por exemplo, conversando mais com a criança, lendo livros infantis, interagindo com brincadeiras e tentar também ajudar a melhorar o desenvolvimento da criança através do suporte individual, levando ela a lugares que oferecem suporte no desenvolvimento para crianças com atraso. Como meu filho, ele demonstrou atraso na fala, porque ele só fala palavrinhas soltas, ele não fala frases compridas, eu resolvi matricular ele em um suporte individual, que não é uma creche, é um lugar que ele fica das 10 da manhã às 2 da tarde com o professor, brincando com brinquedos educativos e fazendo exercícios que desenvolvem a coordenação motora. Eles usam muitas mãozinhas para estimular o desenvolvimento cerebral, como blocos. Eles também usam brinquedos que fazem contas, que melhoram o raciocínio matemático. Eles também usam muitas mãozinhas para pintar, para fazer trabalhos. Eles montam quebra-cabeças. Então, assim, quanto mais rápido a gente descobrir esse atraso, é melhor para que a gente possa estimular a criança e ajudar ela a produzir sinapses. Sinapses são conexões, porque o cérebro de um bebê ele é 250% mais ativo do que o cérebro de um adulto. Eles aprendem muito mais rápido. Para você ter ideia, até o final do 3º ano de idade, a criança já formou 1 quadrilhão de sinapses, que são conexões no cérebro. 1 quadrilhão equivale ao dobro do que um adulto tem. Não estou falando que quando a gente fica adulto a gente fica burro, tá? Não é isso. É que quanto mais jovem a gente for, maior vai ser a nossa capacidade de aprendizado. Então, eu deixo meu filho nesse lugar de estudos. Lembrando, tá? Eu converso muito com ele. Eu sou uma mãe tagarela, como já deve ter dado para perceber. Eu sou tão fofoqueira que eu converso comigo mesmo. Eu converso sozinho, só para você ter ideia. Então, você imagina quando eu tô acompanhada. Eu canto para ele, eu leio para ele todos os dias. Eu costumo ler todo dia 4 historinhas para ele. Uso flashcards que também ajuda a contar. E mesmo assim, eu descobri que ele tá com atraso na fala. Então eu pensei, se meu bebê tá com atraso na fala, mesmo sendo uma mãe tagarela, que conversa, que canta, que lê para ele todos os dias, desde quando ele nasceu, será que o meu filho pode ser autista? Porque o atraso na fala é uma das características do autismo. A maioria das crianças que têm autismo tem atraso na fala, mas não são todas. O meu filho mais velho, por exemplo, que tem 11 anos, ele é autista. E ele não teve atraso na fala. Com 2 anos ele falava tudo, falava até pelos cotovelos, até os meus segredos ele saia contando para todo mundo. Então eu pensei, será que o Haruki também pode ser autista? Porque o contrário do que todo mundo pensa, que o autismo é 100% genético, isso não é verdade. As causas do autismo ainda não foram totalmente desvendadas. Até o momento, ainda não existe uma causa definida para o autismo e nem uma cura.
Se alguém te disser que você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo para curar o autismo do seu filho, ou querer te arrastar para alguma instituição religiosa para que o Deus dele cure o autismo do seu filho, tome cuidado. O autismo não é um castigo de Deus. O autismo não é uma deficiência que precisa de uma cura. É uma personalidade que precisa ser compreendida. Apenas isso. E eu, como toda mãe de um autista, sei o quanto é difícil conviver com isso. Então, é claro que eu fiquei ansiosa com o diagnóstico do meu neném, porque eu vou continuar amando ele do mesmo jeito. Mas será que as pessoas, que a sociedade vai conseguir compreender ele? A resposta é não. E é por saber disso que no fundo do meu coração eu ficava. A possibilidade dele ser autista. Mas eu espero que ele não seja. Porque é duro para uma mãe ver o filho ser incompreendido pela sociedade. E eu pedi muito a Deus para que o Haruki não fosse autista como irmão. Porque o irmão dele sofre muito com isso. E eu queria muito ter uma segunda chance. A chance de poder aproveitar a maternidade como qualquer outra mãe. Porque ser uma mãe atípica é como uma maternidade paralela. A gente não pode fazer coisas que as famílias comuns fazem. E a gente morre de vontade de fazer, mas não pode. Tudo que a gente vai fazer é limitado. A gente não pode ir a lugares movimentados, ir a lugares com sons altos, ir ao cinema. Eu vivo recusando o convite das minhas amigas, porque os lugares que elas vão com os filhos delas, eu não posso ir com os meus. O meu sonho sempre foi poder cozinhar junto com os meus filhos, mas nem isso eu posso fazer. Enfim, não é fácil conviver com limitações. Só que assim, se eu ficar pensando nisso, o que vai acontecer? Eu só vou me sentir infeliz e injustiçada. Então, eu procuro fazer o contrário. Pensar, então, no que eu posso fazer com eles. Pensar em como eu sou abençoada por ter filhos autistas, porque eu poderia não ter nenhum filho para amar. Então eu agradeço do fundo do coração por eles serem saudáveis, por eles enxergarem, por eles andarem e conseguirem ser felizes, mesmo que da maneira deles. E vendo o Tatsuki desde quando ele nasceu e comparando ele com o neném, eu percebo muita diferença. Os dois são completamente diferentes em todos os sentidos. E é por isso que veio essa dúvida. Será que o neném também é autista? Porque ele é totalmente diferente do irmão que tem autismo. Mas essa diferença começou até na gravidez. Na gravidez do Tatsuki, eu não tive absolutamente nenhum enjoo, 0%, o que não é muito normal. Já do neném, eu quase morri de enjoo, e por muito tempo. O Tatsuki, que é autista, ele nunca chorou quando ele era neném. Ele não queria pegar peito, ele nunca pediu colo, porque assim, as crianças autistas, geralmente, elas não sentem a necessidade de colo, a necessidade de atenção dos pais. E o Haruki, ele foi totalmente ao contrário. Ele chorava muito o tempo todo, só queria peito, só queria colo, atenção. Ele é muito carente, até hoje. O Tatsuki, ele nunca brincou com brinquedos. O Haruki, ele ama brinquedos. O Tatsuki nunca fazia contato visual. O neném, ele me come com o zoinho dele, ele encara a gente. O Tatsuki, ele não engatinhou. O Haruki, ele engatinhava para tudo quanto é lado, tinha que ficar puxando as perninhas dele. O Tatsuki, ele demorou para andar. Ele começou a andar com 1 ano e 3 meses, o que é tarde. Já o Haruki, com 10 meses, ele já estava andando sozinho. O Tatsuki, ele tem ecolalia, ele fica repetindo frases, ele tem tique de ficar batucando, fazendo barulho. Ele tem seletividade com tipos de tecidos, ele só usa algodão, porque outro tipo de tecido dá nervoso nele. Ele faz só o que está na rotina dele, o que está programado. E o Haruki, ele não tem nada disso, pelo menos por enquanto. Ou seja, tudo que o Tatsuki tem, o Haruki não tem. Mas o Haruki, ele tem uma coisa que geralmente os autistas têm. Nem todos, né? Porque como eu falei, o Tatsuki não teve. Que é o atraso na fala. Ele também é obcecado por bolas, ele ama bola. Isso pode ser um superfoco. Superfoco
é o que os autistas têm, que a gente conhece como uma obsessão. Os autistas geralmente têm obsessão por algum objeto, por alguma coisa. Eles gostam de colecionar alguma coisinha. Mas, assim, o que mais me preocupa mesmo é o atraso na fala que ele tem. Porque assim, todo mundo me fala: ah, mas Lilica, ele tá demorando pra falar porque ele é menino. E meninos geralmente demoram pra falar. Geralmente meninos demoram mais pra falar do que as meninas. E realmente, isso é verdade, tá? E eu sei disso. E também muita gente fala: mas Lilica, o atraso do Haruki é porque ele é bilíngue. E crianças bilíngues demoram mesmo pra começar a falar. Demoram mais pra falar do que as que não são. Porque o fato delas estarem expostas a 2 idiomas ao mesmo tempo faz com que elas entendam os 2 idiomas, mas precisam assimilar esses 2 idiomas antes de começarem a falar. Então, elas demoram mais para falar. Muitas pessoas já me disseram que médicos, que especialistas, que psicólogos já disseram isso para elas. E eu realmente gostaria que isso fosse verdade. Mas na verdade é que não é. Esse é um mito. Crianças bilíngues não têm atraso na fala, porque o cérebro de um bebê é totalmente diferente do nosso. Nós, adultos, podemos sim ter dificuldades de assimilar outros idiomas junto com o nosso. Mas para um bebê, como o cérebro deles parece uma esponja que absorve muita informação, é muito mais fácil eles aprenderem uma ou outras línguas estrangeiras enquanto ainda são bebês do que depois de adultos. Ou seja, essa informação de que bebês bilíngues demoram mais para falar é um mito. E a informação também de que 2 idiomas confundem a cabeça de um bebê é também outro mito. Por isso que eu acredito que o fato do Haruki ter atraso na fala não seja só porque ele é menino e também não seja só porque ele é bilíngue, né? Na verdade, eu acho que assim, na verdade, com 3 anos já era pra ele estar falando tudo. Já era pra ele estar falando mal de todo mundo. Isso não acontece. Então, eu não acredito que seja pelo fato dele ouvir o português e o japonês ao mesmo tempo. Eu acredito que seja pelo fato ou pelas chances dele estar no espectro autista. Então, o que eu fiz? Eu marquei uma consulta com um profissional especializado em autismo para ter certeza se é ou não. Porque eu sinceramente achava que tinha alguma chance dele ter estar no espectro, mesmo o irmão dele sendo, tá? Não é por causa do irmão dele, tá? Mas só uma chance. E conversando com o especialista, na verdade, é o mesmo que cuida do meu filho mais velho, o Tatsuki. E ele me revelou que, na verdade, ele tá com atraso na fala porque ele tá no espectro autista. Assim, eu confesso que eu tinha esperanças dele não ser, mas eu também achava que ele poderia não ser, porque ele é muito diferente do irmão, né, como eu falei. Mas acontece. Então, bom, eu descobri que hoje eu sou mãe de 2 cogumelinhos autistas. E isso me fez perceber que autistas, eles podem ser totalmente uns diferentes dos outros. O meu marido, ele até comentou assim comigo, né? Ele falou: eles são como os legumes. Eu falei: mas por que legumes? Aí ele falou: tem a batata, tem a cenoura, tem a cebola. São totalmente diferentes, mas são todos legumes. Eles têm cores diferentes, eles têm sabores diferentes e eles têm texturas diferentes, mas eles ainda estão na mesma categoria de legumes. E autistas também são assim. Eles são autistas, mas são totalmente diferentes uns dos outros. E eles são especiais exatamente por serem diferentes. E, na verdade, não são eles que precisam mudar, mas o mundo. Porque o mundo é que trata eles com diferença, por eles não serem comuns. O autismo,
ele é, vamos dizer assim, amplamente qualificado em 3 principais categorias, que são o autismo leve, o autismo médio e o autismo grave. O autismo leve, ele é conhecido como nível 1 de suporte, o médio como nível 2 de suporte e o grave como nível 3 de suporte. No caso do autismo grave, a criança já não fala, não anda, não come sozinha, não vai ao banheiro sozinha, ou seja, ela precisa de um suporte 24 horas por dia. No caso do meu filho mais velho, o Tatsuki, ele tem autismo médio, que é o nível 2 de suporte. E a gente acredita que o neném esteja no espectro autismo leve, no caso, no nível 1 de suporte, porque ele consegue fazer muitas coisas que o irmão não consegue fazer. Mas tá tudo bem, eu já convivo com isso há tanto tempo pelo Tatsuki, então vai dar tudo certo. Eu acredito que só o fato da gente ter o privilégio de viver já valeu a pena participar dessa batalha. Com certeza agora, com 2 anjinhos autistas, isso vai me ajudar a crescer como mãe, vai me ajudar a crescer como pessoa, porque as dificuldades fazem a gente evoluir. Não tem aquele ditado? O que não mata fortalece? Então, eu aceito com orgulho essa missão e vamos ver o que a vida nos reserva. Então, é isso. Eu vou encerrando por aqui, porque eu vim aqui, na verdade, contar o que o profissional me contou, porque eu prometi no vídeo passado que eu ia trazer o resultado da avaliação desse diagnóstico de autismo que eu fiz no Haruki. E é esse o resultado. Então, olha, muito obrigada mesmo por ter me ouvido até aqui, por ter ouvido o meu desabafo, porque não é fácil desabafar. E se tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar, olha, é só falar, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!